Olá, eu sou Anderson Fernandes, da Tactus Contabilidade, e eu quero falar para você que é médico. Se você está ciente dos riscos que a atividade médica hoje tem no que diz respeito aos aspectos tributários. Não é de hoje que a Receita Federal ela tem buscado controlar os valores que são recebidos pelos médicos, pelos profissionais que exercem atividades médicas e, consequentemente, teriam de tributar essas atividades sob o ponto de vista de imposto de renda, no caso de pessoas físicas, ou dos impostos federais inerentes à atividade, no caso das pessoas jurídicas. O que acontece é que, até então, a Receita Federal ela não tinha condições de controlar esses valores um a um, uma vez que ela tinha que fazer o controle global. Só que hoje nós temos uma situação onde os médicos, pessoas físicas, eles estão sujeitos a um controle bem específico sobre cada um das pessoas que ele atende. Porque as pessoas, ao utilizarem a despesa médica como uma maneira de abater o seu imposto, declarando essa despesa lá dentro do imposto de renda delas, elas já estão automaticamente dando informações para a Receita Federal que cruzará com as informações que você dará para ela se você tiver como uma pessoa física. Agora, por que você precisa se preocupar com isso? Esses dias mesmo nós tivemos uma situação lá no Fantástico, onde foi apresentado algumas fraudes, que alguns médicos estavam cometendo, ou enfim, alguma atividade de forma ilícita que aqueles médicos estavam cometendo, mas não é esse o mérito da questão que eu quero mencionar. Eu quero mencionar que uma das coisas que foi falado lá, que os médicos eles passariam por uma verificação da própria Receita Federal sobre os valores recebidos não declarados. Só que é muito comum isso acontecer. Você ter valores que você venha a receber sobre a atividade médica e não declarar esses valores. E isso cria um efeito cascata, porque lá adiante, na hora de regularizar bens, ou na hora de dar regularidade a gastos pessoais, ou na hora de poder fazer uma constituição do seu patrimônio pessoal, todo esse patrimônio fica descoberto sob o ponto de vista da receita que não foi declarada. Por isso é muito importante que você avalie a melhor alternativa tributária e adote essa alternativa para que você tenha condições de regularizar os seus recebimentos perante o fisco e evitar algum tipo de autuação, porque essa autuação, ela normalmente vai partir de um valor que é de 75% sobre o valor não declarado para frente. Ou seja, se você deixou de declarar 100 mil reais, você teria que pagar, por exemplo, um imposto de 15 mil, por exemplo, sobre aqueles 100 mil reais. No caso de uma autuação, você teria um valor de multa mínima de 75 mil reais, que poderia chegar até 150%, ou seja, muito mais do que o valor que você deixou de declarar. Olha o risco que o médico está incorrendo hoje, com todo esse fechamento do cerco por parte do leão. Por isso é importante que você se preocupe em relação a isso. E hoje nós temos várias maneiras, de forma muito adequada, legal, dentro do que a legislação permite, de proteger inclusive o patrimônio dos médicos, de criar condições para que o médico consiga ter um patrimônio legal, correto, dentro do que diz a lei, e automaticamente passe a pagar o menor imposto possível. O que você precisa realmente é ter um planejamento tributário. Por isso, se você tiver alguma dúvida, nós estamos à sua disposição. Mande a sua dúvida, que com certeza nós iremos ajudá-lo para que você possa ter melhores condições de resolver a sua situação tributária. O que não deve acontecer de forma alguma é continuar correndo risco tributário. Assim como nós, pessoas comuns que não temos formação médica, procuramos um médico especialista para que nos assessore naquilo que for necessário, no que diz respeito à nossa própria saúde, dos nossos familiares. O médico precisa buscar um profissional da contabilidade preparado para que o assessore, para que dê, então, informações precisas, para que ele tenha condições de não sofrer risco para a sua saúde financeira, para que ele realmente possa ter condições de garantir o seu patrimônio e ter condições de ter muito sucesso na profissão no que diz respeito ao aspecto financeiro, tá bom? Muito sucesso para você, um grande abraço e até a próxima.